os 5 parâmetros da Libras. Quais são os 5 parâmetros formativos da Libras, certo? Vou apresentar os 5 aqui e explanar de forma breve todos os parâmetros, certo? Mas vou explicar um pouco de cada um. Primeiro, nós temos a configuração da mão. Segundo, nós temos o ponto ou o local de articulação. Terceiro, nós temos o movimento. Quarto, temos a orientação ou a direcionalidade. E quinto, expressão facial e expressão corporal, certo? Vou falar um pouco sobre a configuração de mão e vamos lá. A configuração adotada pela mão tem como resultado a posição dos dedos. Cada configuração pode ser feita pela mão dominante, ou seja, pela mão esquerda para quem é canhoto, pela mão direita para quem é destro, ou pelas duas mãos, dependendo do sinal, né? Ou se a pessoa utilizar as duas mãos como mãos dominantes. Um dos exemplos é o sinal de aprender, sábado, laranja ou desodorante spray, que são os sinais que são utilizados pela mesma configuração de mão, porém são realizados na testa, na boca e na axila, ou seja, o local onde são realizados são diferentes, porém a configuração de mão é a mesma, certo? Segundo ponto é o ponto ou local de articulação. No caso, é o segundo parâmetro. É o ponto ou local de articulação. Este parâmetro indica onde o sinal pode ser realizado. Ele é delimitado pela extensão máxima dos braços do emissor e corre tocado em alguma parte do corpo ou espaço neutro, que é a região do meio do corpo até a cabeça, ou para frente do emissor. Deve-se dizer que no discurso normal, as extremidades são articuladas em um espaço mais limitado, que é a extensão máxima. Portanto, o tamanho do sinal deve ser comparado à intensidade da voz. Felipe e Monteiro, 2007, certo? É uma citação que podemos utilizar como referência, certo? Vou dar um exemplo agora de um ponto de articulação, que são os sinais de trabalhar, brincar, paquerar, certo? Eles são realizados no espaço neutro, e os sinais esquecer, aprender e decorar, que são realizados na testa. São sinais diferentes, com uma configuração de mão diferente, porém, é o ponto de articulação, né? O local onde ele é realizado é o mesmo local, certo? O terceiro parâmetro é o movimento. Alguns sinais são estáticos em um local, outros contêm algum movimento. Dessa forma, podemos entender que o parâmetro de movimento refere-se ao modo como as mãos se movimentam. O movimento linear em um movimento de forma de seta, arqueada, circular, simultânea ou alternada com ambas as mãos. E para onde estão se movimentando? Para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, certo? Esse foi o parâmetro movimento. Agora nós vamos para o quarto parâmetro, que é orientação e direcionalidade. É o plano em direção ao qual a palma da mão é orientada. Alguns sinais têm a mesma configuração, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, e diferem apenas da orientação da mão. É importante perceber como a modificação de um único parâmetro pode alterar completamente o significado do sinal.
como, por exemplo, os verbos ir e vir. Se opõem em relação à direcionalidade, como os verbos subir, descer, acender, apagar, abrir a porta ou fechar a porta, certo? A única diferença é a direção do movimento, ok? A orientação do sinal. Quinto parâmetro, né? Que é expressão facial e expressão corporal, também chamados de componentes não manuais. Incluem o uso de expressões faciais, linguagem corporal, movimentos da cabeça, olhares e etc. Se uma pessoa quer demonstrar que está com raiva de alguém ou de algo, talvez não precise usar nenhum sinal. Basta utilizar apenas a expressão facial. Ou, se alguém fizer uma pergunta para responder sim ou não, basta simplesmente a cabeça de acordo ou não, né? Movimentar a cabeça com sim ou com não. Estas são simples situações para explicar este parâmetro. Todavia, durante uma conversa em Libras, é necessário combinar diversos componentes não manuais, com sinais específicos para esclarecer a mensagem. Exemplos de componentes não manuais extraídos de Ferreira Brito, 1995, na página 240 a 248. Rosto, parte superior das sobrancelhas franzidas, olhos arregalados, lance de olhos, sobrancelhas levantadas, parte inferior das bochechas infladas, bochechas contraídas, lábios. Cabeça, movimento assentimento, como sim, um assentimento de sim, no caso. Movimento de negação, inclinação para frente, inclinação para o lado, inclinação para trás. Rosto e cabeça, protegida, projetada para frente, olhos levemente cerrados, sobrancelhas franzidas, cabeças projetadas para trás e olhos arregalados. Tronco para frente, para trás, balanceamento alternado ou simultâneo dos ombros. Obrigada, espero que tenham gostado. Esse foi o meu trabalho e eu falei sobre os 5 parâmetros da Libras.